tarde aparece, e aqui se fala assim, ditado, não sei se aí na região sul fala isso. Boa noite, boa noite. Boa noite, Elisa. Então, meninas. Meninos também. Hoje temos o Álvaro presente. Hoje nós vamos falar sobre submissão. A gente está falando sobre submissão e autoridade, né? Nós já tivemos uma introdução. Eu falei com o Espírito Santo para a gente conseguir dar toda a matéria, toda a parte de submissão hoje, para a gente encerrar na próxima aula com a autoridade. Mas vamos ver, né? Isso é com ele, é ele que resolve. Então, vamos começar. Hoje, inclusive, como que eu falo? Eu tive que praticar a submissão hoje, porque eu queria fazer um monte de coisas e a ordem que eu recebi foi: hoje é um tempo comigo, é um tempo para ficar sem fazer nada do mundo e se recolher ao cuidado interno e ficar sem trabalhar, sem fazer nada. Gente, que difícil. Aí eu soltei o telefone, deixei o telefone para lá, não quis saber, e o pessoal mandando mensagem, e eu fui ficar com o Maria Eduardo, e a gente conversou, a gente brincou, a gente orou, a gente dormiu à tarde, porque até nós acabamos de orar que Maria estava enferma desde a madrugada de sábado, e ela o bonitinho é que quando acontece alguma coisa, ela lembra de vocês e quer pedir oração. Mesmo se eu orar, gente, ela quer pedir para mesmo que eu oro, ela ora, todo mundo pode orar, mas ela quer que vocês orem por ela. Eu acho isso lindo porque é uma referência, né, para ela. E aí hoje tive que praticar a submissão, porque por mim eu teria feito outras coisas, mas a direção do Senhor foi para que não fizesse, que hoje fosse o tempo dele, o tempo do desfrutar do que ele tinha para nós. Então eu sei que hoje vai ser um momento muito especial para nós, que algo vai acontecer, um destravar vai acontecer para alguém, se não for para mim, vai ser para alguém, mas que o Senhor vai trabalhar no nosso meio. E a submissão, vamos começar a falar, ela é um ato de se submeter a alguém que está na posição de autoridade. No nosso caso aqui, você estar à disposição para você aceitar um estado de dependência, de obediência e é o nosso caso com Jesus, porque quando a gente decide ao nosso Pai, a Deus, quando a gente decide seguir a Deus, a viver com Deus, você precisa, quando a gente se sujeita à autoridade de Deus na nossa vida, a gente se coloca na posição de dependência, de falar com Ele assim: estou aqui na sua dependência, à sua disposição para fazer a sua vontade. Então, o sub quer dizer abaixo. É um prefixo que significa abaixo aqui na nossa língua, né? Mas é uma atitude de servir com boa vontade, que vem do coração. É você ter a vontade de ser submisso. É você, sabe, fazer aquilo com o coração assim. Estou aqui para isso, meu coração aceita isso. Não é uma obrigação, não é um medo. É uma coisa que a gente quer fazer. Você renuncia à sua própria vontade para fazer a vontade do outro. O primeiro ponto que a gente deve entender sobre submissão é que a submissão não é uma posição de inferioridade. Não quer dizer que você está inferior a ninguém, porque o mundo distorceu tanto as coisas bíblicas que se você fala assim, a esposa ser submissa ao marido, quer dizer que ela é inferior, que ela vai ser o tapetinho que ele vai pisar. Não é isso. Você ser submisso à autoridade divina não é você ser inferior, pelo contrário. É você
ter o mesmo poder que ele, mas você decide que ele vai comandar, que ele vai te orientar para que você venha fazer. Vamos ler Mateus 18:4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Deixa eu aceitar ele. A submissão, nesse versículo aqui de Mateus, fala que se a gente for como a criança, essa criança que ele cita aqui, nós seremos o maior, né? Se a gente se humilhar, se a gente for como a criança, a gente vai ser o maior no reino. Gente, no reino não tem espaço para orgulho, não tem espaço para rebelião, não tem espaço para rebeldia. A submissão, ela não é sinônimo de obediência. Não é porque uma pessoa é submissa, quer dizer que ela obedece o outro em tudo. Eu vou ler Romanos 13, do 1 ao 7, porque isso aqui é uma questão que pega muito a gente, sabe? No mundo atual que a gente vive. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então, se eu não tenho que ter medo de um juiz, de um promotor, de um policial, se eu faço o bem. Quem tem que ter medo deles é quem faz o mal, né? Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois o ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também para dever de consciência. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Esse texto de Romanos aqui, ele deixa claro para que a gente faça a nossa parte, para que nós sejamos cidadãos de bem. Se tiver que pagar tributo, nós vamos pagar. Né? Se a gente fizer o bem, se a gente fizer o que é correto, nós não precisamos temer autoridade nenhuma. Nenhum mal nos fará qualquer autoridade, se nós andarmos corretos. E o que acontece? Eu tenho plena convicção, sim, convicção, mais do que convicção, de que se eu tiver que pagar o imposto, o Senhor vai me honrar para que eu pague esse imposto. Esse imposto, ele não vai me causar dano. O fato de eu pagar, pelo contrário, eu vou só prosperar cada vez mais. Então, porque a gente não sejamos pessoas que sejam enganadas pelo mundo. Dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, não faz isso, não faz aquilo. Não. Isso não é para nós. Aí nós vamos ter que temer as autoridades nesse sentido. Porque nós não estamos fazendo o que a Bíblia nos diz para fazer. Correto? Quando a pessoa ela é submissa, o que é ser submisso e obedecer? Acontece quando nós estamos em sujeição verdadeira aos nossos líderes. E eles nos ordenam coisas que devemos obedecer, pois não fere de nenhuma forma a palavra de Deus. Nesses casos, é obrigação do cristão obedecer à autoridade. Isso aqui é muito interessante, porque se uma pessoa que é seu líder, que é seu marido, gente, que qualquer posição de autoridade, se ela te mandou fazer uma coisa que vai de contra a palavra de Deus, você não tem que obedecer. Você vai permanecer na submissão, reconhecendo que a pessoa é autoridade. Você vai continuar respeitando a pessoa, mas você não vai fazer.
se for de contra a palavra de Deus. Por isso a importância da gente renovar nossa mente, da gente estar conectado com o Espírito Santo, porque ele vai nos direcionar e falar, não, meu filho, isso aí você não vai fazer. Isso aí não está de acordo com a minha palavra. Posso dar um exemplo bem fácil? Uhum. Aquele negócio de patrão chegar e falar assim, fala que eu não vou atender agora porque eu saí. Entendeu? Então, e daí a pessoa fala, aí a pessoa cristã atende o telefone e diz que o patrão saiu, o patrão tá na frente ali, né? Então, isso daí é uma coisa assim, que ele é a autoridade sobre você, porque ele é patrão, certo? Mas ele não tem o direito de exigir que você minta por ele. Exatamente. Isso aí. Você não tem que fazer. É uma coisa... Oi, Helenice, pode falar. Ei, Denise, Renata. Boa tarde. Iris. Boa tarde, Iris. Um amigo meu da igreja de Brasília teve uma ideia ótima para esse tipo de situação. Ele trabalha no Planalto, né, num desses cargos lá, e aí ele é concursado. E aí ele falou que quando alguém ligava, pedia para falar com o chefe, ele falou assim, fala que eu não estou. Ele falou assim, então por que você quer sair, por favor? Aí na hora que ele saía, ele virava e falava assim, ele acabou de sair. Exatamente. Não Agora, sim, alguém me perguntou uma vez, se um nazista virar para você e perguntar se você é judeu, o que você vai falar? Né? É uma situação. Bom, mas nós não somos judeus. Não, Então, para nós essa pergunta não, nós somos cristãos, para nós essa pergunta não cabe. Não, porque é uma simulação, assim. É uma simulação, porque, tipo assim, existem judeus cristãos, né? Sim, os messiânicos, aqueles que se converteram a Jesus Cristo, mas eles são judeus porque nasceram lá. Nós somos cristãos porque nós nos entregamos a Cristo e aí Cristo se tornou nosso Senhor e Salvador. Então, eu lembro dessa pergunta. Nós somos a igreja de Cristo, nós não somos judeus, nós somos a igreja de Cristo. Não, eu sei, Renata, mas assim, é porque assim, era simulando, entendeu? Então tá, você é cristão ou não? Sim. Aí o nazista entra na sua casa e pergunta, você é cristão ou não? Então, aí você tem que saber, você é cristã? Se você é cristã, você fala que sim, porque você não precisa temer a homens, entendeu? Hoje nós vemos que lá fora tem muita gente que faz essa pergunta com segunda intenção, né? Não é para saber se você é de Cristo, é para saber se existe alguma coisa por trás disso daí para poder acusar esse tipo de coisa. Então, mas a partir do momento que nós somos dele, né? Você é dele ou não é, né? O Senhor é maior, então o nosso coração tem que estar firmado de que nós somos de Jesus, né? Eu já passei por situações de ser colocada assim na parede mesmo, dentro já testemunhei aqui, dentro do trabalho, porque eu cantava musiquinhas com as crianças que falavam de Jesus e eu fui acusada de religião. E eu cheguei para uma banca contra mim, de todas as autoridades da prefeitura lá, e eles perguntaram, eu falei, mas eu não falo de religião, eu falo de Jesus. E Jesus não é religião, né? Aí eles me mandaram ficar quieta, que não era para eu falar mais. Eu não abri a boca, não retruquei, eles eram autoridades, mas eu orei a Jesus, eu falei, Jesus, eu não posso te negar, né? E aí, eu lembro que no dia lá, eu chorei muito, porque eu falei, nossa, Jesus, eu não te defendi. O Senhor foi muito claro comigo, ele falou, não preciso de defesa. Eu não preciso de defesa. Né? Você não me negou lá.
Porque você não falou que você não falava, que era mentira. Você disse que você falava. Então você não precisa se preocupar. Pois acho que não passou um ano, gente. Se passou, foi um ano. Eu não sei se passou um ano. Mas essa mesma pessoa, que era uma autoridade enorme dentro da Secretaria de Educação da Prefeitura, teve uma greve horrorosa, e daí as pessoas, os pais invadiram o prédio onde eu trabalhava, porque eu trabalhava dentro da Unicamp, então pais da Unicamp, filhos da Unicamp, professores da prefeitura. A Unicamp não entrou em greve, professores da prefeitura entravam. Quem que não entrou? A cristã, ai que coisa, só eu. Só eu que não tinha entrado, porque greve não faz parte de quem é cristão. E daí ela ligou para mim e ela perguntou se eu poderia, além de ficar o meu período, ainda ficar o outro. E não entrar mais às 8h30 da manhã, entrar às 7, sair às 5h30. Que ela ia me pagar todas as horas extras, porque ela queria que todos aqueles que estavam em período probatório e não podiam falar não pro governo, senão eram mandados embora, eles ficariam sob a minha supervisão. Agora, imagina no coração dela o que ela esperou que eu fosse falar? Não. Pois é, mas Jesus mandou dizer sim. E eu falei, com certeza, pode contar comigo. O que aconteceu? O senhor falou assim, me vinguei, o senhor falou para mim, sabia? No sim que eu dei para ela, foi a vingança do Senhor. Quando eu passei no concurso, ela trouxe todas as escolas melhores de Campinas para eu escolher. Porque ela era bambambam lá da Secretaria da Educação. Ela chegou com uma lista para mim. E o que eu fiz para, tipo assim, mostrar para ela que eu era cristã, que eu era, me vingar do que ela tinha feito comigo lá. Deus me mandou falar assim, gente. Deus me mandou ser submissa. E Deus reverteu. Por quê? Porque o modo como Deus trata não é que nem a gente. Entendeu? Deus não se vinga que nem nós. A vingança do Senhor fez. Eu ganhei o dobro, fui muito bem remunerada naqueles meses lá que eles ficaram de greve. E ainda tive o respaldo do cuidado de nenhum sindicato vir me afrontar ainda por cima, porque eu tinha cobertura da Secretaria da Educação. Então, eu não fiz greve, eu atendi o coração do Senhor, porque eu sei que o Senhor nos agrada de greve, e ainda por cima fui honrada por aqueles que tinham me colocado na parede. Então, gente, é assim, você não precisa se preocupar, Helenice, quando o Senhor faz, se a gente é sincero de coração diante de Deus, o Senhor guarda a vida da gente, mesmo diante do nazista, que nem você falou, né? Eu vivi a situação diante de superiores e eu não era nem concursada na época, eu era substituta. Eu podia muito bem ter sido mandada embora e Deus não me deixou, né? Então, assim, a gente precisa ser quem nós somos. Às vezes é muito difícil, né? A gente ser quem a gente é, de verdade. Mas são nessas horas que é provado, nós somos provados se nós realmente somos de Jesus ou não. Pode continuar, Bê. Exatamente, é isso aí. É nessas horas que você tem que mostrar, que você é confrontado, que você mostra quem você é, o que está dentro de você, né? E um exemplo de ser submisso e não obedecer é esse que a Renata deu, de o patrão mandar falar que, né, ligar e falar que não está, sendo que ele está. Então, a gente não pode ser a pessoa que, quando o outro quiser dar uma desculpinha, um jeitinho brasileiro, nós sejamos aquela pessoa que eles vão procurar para fazer isso. Eu lembro bem o dia que a avó de um amigo meu me ligou e falou assim, Denise, eu vou te perguntar onde é que o Thales está, porque eu sei que você não mente, porque você é cristã. Que ela me deu uma facada no coração, porque o Thales ele tinha ido embora para os Estados Unidos, mas só eu sabia. Só eu fui a única pessoa que ele falou, ele foi ao Rio, tirou o visto, foi para os Estados Unidos, e ele falou com a família dele que ia para Brasília, no congresso lá da faculdade, que ele fazia direito, e eles perceberam que não era, e ele não falou. Aí eu falei, só que eu contei para ela, falei, ó, o Thales está lá nos Estados Unidos, está em Miami, ele foi para lá. Fica tranquila que ele está bem, eu estou conversando com ele todos os dias.
Aí, e na mesma hora eu fui mandar mensagem para ele, ó, sua avó me ligou perguntando por você, eu disse que você foi embora, porque eu não minto. Ele, eu sei, amigo, que você não mente, tá tudo bem. Quer dizer, ele não teve coragem de contar, eu contei, e na hora, quando eu contei, eu falei assim, meu Deus, ele pode ser que ele fique com raiva de mim. Mas não, ele foi grato, porque eu tirei aquele peso dele não tá tendo coragem de falar, porque ele tinha muito problema com o pai aqui, sabe? Por causa da sexualidade dele e tal. E tá lá, hoje é cidadão americano, vem 3, 4 vezes por ano no Brasil, tá tudo bem, mas eu entendi a minha posição. Eu não posso mentir, de forma alguma. E quando a gente fala a verdade, as coisas se resolvem da melhor forma. Vamos continuar, outro exemplo de submissão é não ser submisso e obedecer. Isso acontece quando nós obedecemos não porque temos consideração para com a autoridade, ou por respeito à posição que a autoridade ocupa, mas por medo das consequências que nós podemos sofrer se não o fizermos. E isso é o princípio da rebelião. E ele deve ser corrigido, porque quando você fica ali fazendo uma coisa por medo, não porque você tem ciência que aquela pessoa é uma autoridade, que aquela pessoa foi instituída para estar ali. Aí você pode começar, aí você começa a fazer, mas você critica, mas você fala mal, e princípio, para começar uma rebelião. A gente vê muito isso dentro das denominações. Quem frequenta aí, é um cuidado que a gente precisa ter. Porque se você não está lá, porque você ama aquele ambiente, que você ama aquelas pessoas, que você ama e respeita a pessoa que foi intitulada autoridade daquele ambiente, você vai lá, faz o que ele pede para fazer, mas por medo, e fica ali naquela questão, isso vai crescendo dentro de você e vai virar uma rebelião, tá? Porque nós temos que fazer as coisas assim, de coração, de verdade, sabe? Porque Deus, ele conhece o nosso coração, então a gente tem que fazer porque realmente a gente ama, porque a gente quer estar ali, porque a gente é grato por aquela situação, por aquele ambiente que a gente está frequentando. E tem o caso de não ser submisso e não obedecer, que é o caso da rebelião declarada. É quando a pessoa se declara aí rebelde, muitos são até rebeldes sem causa, né? Tem até aquela música. Hoje, quando eu estava dando uma estudada na matéria, que cita Sara, né? A gente vai ver que cita Sara como um exemplo de mulher submissa, e fala da questão da esposa e do marido. Ai, gente, eu lembrei tanto desse caso de mulher ser feminista. Aí a gente vai entender que a submissão, ela está lá em Gênesis 1. Aí, o fato de Adão ter pecado, né, do homem ter pecado, ter rompido com o Senhor, fez com que a submissão se tornasse essa coisa que as pessoas falam mal, que não quer, que é ruim. Não, mas o original era para isso, a esposa ser submissa ao marido, nós sermos todos submissos às autoridades, que no nosso caso é Deus, e nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, que isso foi completamente distorcido. Aí as pessoas começaram a achar que ser rebelde que é legal, ficar reclamando, ficar brigando, ficar indo contra, que é o bom. Mas não é. O plano original não é esse, nunca foi. Né? Outra coisa, submissão não é o mesmo que concordância. Principalmente quando há discordância, é que a submissão é testada. Não há nenhuma evidência de submissão ao se fazer o que se concorda. Tipo, eu concordo, você fala comigo, você é meu líder, você fala comigo, eu concordo, tudo bem. Isso digamos assim, é o normal. Agora, quando não quer dizer que não exista, mas a verdadeira prova é estarem
fazer o que discorda, mas por dever de submissão é feito. Deixa eu ver isso aqui, que eu só li a parte aqui. É o quê? Eu não quero, muitas vezes eu discordar, mas eu vou fazer por quê? Porque eu sei que aquilo ali é certo e que aquela pessoa, estou falando de pessoa, mas que Deus, é igual a Rê falou aí sobre a questão lá do emprego dela. Gente, é óbvio que ela estava discordando. A mulher foi falar e tal. Mas ela fez, por amor ao Senhor, ela fez porque ela tem um coração quebrantado, um coração grato. Ela foi lá e falou. Ela ficou no lugar, deu as aulas, depois ela foi até recompensada pelos homens e por Deus por isso. Então, muitas vezes a gente vai meio que discordar, mas o Senhor vai mandar fazer, a gente vai fazer. Né? Mas com o coração, nós precisamos entender, sim, com o coração tranquilo, quebrantado, aceitando aquilo como sendo a vontade de Deus para a nossa vida. Uma coisa que a Bíblia fala, que a Bíblia dá exemplo de submissão, é que envolve sofrimento. E é a submissão de Jesus, né? Ela envolveu sofrimento, que ele sofreu, né, na cruz. Ele foi submisso. Quando a gente lê... o Álvaro falou com a Maria. A gente lê Hebreus 2, 9 e 10, eu vou ler aqui, ó. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. O autor da salvação deles. Então, Jesus aqui fala que ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Então, muitas vezes, nós vamos ter que nos submeter, fazer coisas que a gente não queria fazer, humanamente falando, da carne nossa não querer, mas isso vai ter peso de glória para nós. Isso vai nos aperfeiçoar, vai nos tornar pessoas mais maduras. Se com Jesus foi necessário, gente, eu acredito que talvez para a gente também, a gente passe por isso, né? Jesus, ele quer ver, lá em Hebreus 5, 7, 9, fala assim, ó, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, ele sofreu, ele se tornou o autor da salvação eterna, porque ele aceitou passar. Deixa eu só despedir da Maria. Não, tem amanhã. Tem termômetro na sua casa? Não sei. Então, leva amanhã, você traz. Tem que monitorar sua febre, tá? Vai estar curado, em nome de Jesus. A mãe dela veio buscar ela, gente. Então, quando nós vemos essa palavra forte, essa frase forte, clamor e lágrimas, nós podemos lembrar o que Jesus passou no Getsemane. Quer ver? Vamos ver. Mateus 26 fala assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Gente, a alma dele estava profundamente triste, ele estava em agonia, o suor dele se tornou gotas de sangue, ele teve que abrir mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai. Isso
é o maior exemplo de submissão que a gente tem. Né? Porque se fazia necessário que isso fosse feito. E ele aceitou. Eu comecei a ver a série do John Bevere. Eu não sei como fala o nome dele, é do John Bevere. Acho que a Renata deve saber falar o nome ou alguém aí. Bevere. Não, mas na hora da pronúncia, ele não fala Bevere, não. Não, mas a gente conhece como John Bevere. Eu falava John Bevere, mas ele não fala. Ele fala, eu acho que é Bevere que ele fala. É alguma coisa assim. Depois você vai ver, eu vou achar o negócio, ele não fala Bevere. Tá. Mas a gente está no Brasil, a gente pode falar, né? Porque a língua é nossa. Eu estou vendo, ele começou a tradução da série Chamado, ele falando sobre o chamado, né? Ele ensinando. Já tem 3 episódios, depois eu vou mandar para vocês. Então, para a gente cumprir esse chamado, nós vamos passar por certas situações. E essas situações são para amadurecimento e para crescimento. Não estou dizendo que o Senhor tem nada de ruim para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas coisas se fazem necessário para que a gente cresça. Aí o Senhor vai lá e pega aquela circunstância traumática, terrível que você está passando e transforma aquilo numa grande vitória. Aí aquela situação que você passou começa a ser usada para salvar vidas, começa a ser usada para impactar pessoas, porque tudo que a gente faz tem que ter a ver com pessoas, né? Porque Jesus amava pessoas, ama pessoas, desculpa, e nós também, né? Existem umas formas da gente se submeter a Deus e às esferas de autoridade. Quer ver? Vamos ler Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia ela nos ensina, né, que nós devemos sujeitar a autoridade de Deus. Aí, muitas vezes a gente não vai entender o que é aquilo ali no momento, mas a gente obedece, a gente vai lá e faz. Porque mais à frente nós vamos entender o que é que está acontecendo. Eu aprendi uma coisa, isso eu posso falar. Eu não reclamo de mais nada que dá errado, tá? Eu aprendi. Ai, como foi difícil, como demorou para aprender. Mas, gente, eu posso dizer que eu cresci nesse ponto um pouquinho. Aí, quando o negócio dá errado, eu fico assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não sei. Na hora que eu estiver preparado, o Senhor me mostra o que é. Eu não reclamo de mais nada. Deu errado. Deu errado para mim, assim, no meu modo humano de ver. Eu não reclamo. Eu só oro, tá? Eu oro, mas hoje eu tenho consciência de que não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Então, eu apresento para Ele. E é Ele que resolve. E quando tem obras malignas envolvidas, o Senhor me leva a orar, me faz perceber e me faz orar com autoridade sobre aquilo. O pessoal que já deve lembrar a situação que eu passei das minhas coisas aqui em casa todas estragarem aqui no meu trabalho. Foi um prejuízo financeiro grande que eu tive, mas eu consegui comprar tudo, graças a Deus. Aí, acho que foi semana passada, gente, a máquina de lavar resolveu parar. Ligava ela começava a encher de água e desligava e parava. E minha mãe está naquela perturbação com a máquina. Tá. Aí ela virou para mim e falou assim, olha aí na internet uma máquina, eu quero comprar uma máquina nova. Porque essa máquina, não gosto de ficar consertando. E o moço veio aqui, olhou e não achou defeito na máquina. Aí eu peguei o celular e fui pesquisando máquina de lavar. Nem é caro assim uma máquina de lavar, sabe? Eu achei que era coisa assim. Eu não faço ideia do preço das coisas. Achava que eram uns 3, 4 mil reais. Não, era 1.000 e poucos reais e tal. Porque tem que ser uma máquina que cabe aqui no meu espaço, ela não pode ter mais que 12 quilos e tal. Aí, depois o quê? Que seja R$1 que custe a máquina de lavar. Eu não vou gastar dinheiro com máquina de lavar. Esse dinheiro eu vou investir no reino e em outras coisas. Gente, eu fui lá. Isso me veio assim, sabe? Veio dentro de mim. Não vai comprar máquina de lavar. Vai orar.
Fui lá e dei uma ordem para a máquina de lavar, para ela voltar a funcionar e pedi o senhor para enviar os anjos dele para consertar minha máquina. A minha mãe nem percebeu que a máquina está funcionando. Já lavou um monte de roupa. Acho que lavou roupa já umas 4 vezes depois disso, que ela lava roupa todo dia, tá? Ela tem licença para lavar roupa. Eu deixo ela para lá, cuidando das coisas dela. Eu deixo juntar, sabe? Para eu lavar, eu deixo juntar a minha semana toda. Ela não. Todo dia ela lava roupa. A máquina está funcionando. Ela nem falou nada. Eu estou esperando para ver se ela percebe, sabe? Que a máquina está consertada. Mas se ela não perceber, também deixa, tá tudo bem. Para na hora que ela fala assim, mãe, é porque eu orei. Eu pedi ao anjo. E o que eu fiz? Pedi o anjo para consertar a máquina, desliguei ela e saí, tá? Deixei o anjo trabalhar. Não fiquei lá olhando, não fiquei lá perturbando ninguém, não. Eu fui fazer outras coisas. Depois que eu acabei, eu fui lá para a sala, assisti eu não lembro o que eu assisti depois, fui dormir no outro dia. A minha mãe ligou a máquina, ela funcionou. E está funcionando até hoje. Ela tem. Não, eu ia contar isso na aula passada, só que eu esqueci. Então já vai fazer 15 dias. Se na aula passada eu tinha que contar e eu esqueci. Então é isso que a gente tem que viver, sabe? Aconteceu alguma coisa, você vai lá e fala com o Espírito Santo, pergunta para ele. E ele vai te dar a direção, você vai lá e dá ordem. Eu agi em autoridade. Vê se eu vou deixar essas obras malignas na minha casa. Nunca mais. Que eu aprendi. Então, é assim, é um conselho, não, é uma dica, sei lá o que vocês acharem. Se aconteceu na casa de vocês, dá ordem para funcionar e pede o Senhor para enviar o anjo dele para consertar. Maria, diga. Maria gosta do negócio do anjo, ó. Vem cá, tem uma história pra contar. Não, eu fiquei lembrando, assim, faz tempo que eu não interajo com eles, né? E tô deixando eles tudo penteadinho, porque ultimamente eles estavam todos gadelhados, mas de tanto usar eles. Mas agora estão penteadinhos. Mas eu tenho tanta experiência, assim, gente, com anjo de consertar máquina de lavar, de cano furado, dele tapar o cano lá e a máquina não vazar. Tenho muita experiência. Arrumar, até esses tempos, tinha na frente de casa aqui, tinha um rapaz que estava tentando fazer a moto ligar, né? E nada, ele dava aquelas pedaladas na moto e nada. Eu peguei, apontei, eu disse, Anjo, vai lá e pedala e faz aquela moto pegar. Na hora, assim, foi na janela, né? E tu acredita que ele deu uma pedalada e pegou? Saiu. Então, assim, eu tenho várias experiências com anjo. Nossa, tem muitas mesmo. E agora me veio à tona, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo com meus anjos? Tô deixando eles tudo penteadinho. Não, peraí que eu já vou botar no serviço. É, gente, eu esqueço das coisas que o pai deixou pra gente, né? Nossa, que assunto bom. É isso. É verdade, a gente esquece. A gente fica tão envolvido nas coisas do dia a dia, no tumulto, porque, gente, se a gente for deixar o mundo engole a gente assim, ó. E você esquece desses pequenos detalhes. Tem dia que eu tô aqui no meu trabalho, aí é tanto serviço que eu falo assim, Senhor, eu, Denise, não consigo. Então, o Senhor prepara isso, o Senhor chama, manda a equipe aí, manda os anjos, que eu sei que eu não dou conta. Gente, parece que o tempo para, eu não sei se o relógio para, eu não sei o que acontece, mas o negócio fica pronto assim, rapidinho. Tem hora que eu olho e falo assim, nossa, já acabou, que legal, uau, eu nem percebo. Mas é porque a gente tem que aprender, a gente tem que lembrar de usar tudo que o Pai deixou para nós. É prazer do Pai que a gente viva assim, com Ele fazendo as coisas. Eu só não consegui ainda fazer esses anjos para arrumarem essa casa para mim, gente. Pelo amor. É a parte que eu fico assim, ó, Senhor, me dá sabedoria para colocar esses anjos, colocar esses negócios no lugar, para passar uma vassourinha aqui nesse chão. Porque a Maria Eduarda tira tudo do lugar brincando, gente. Na hora que ela vai embora, parece que está sendo um furacão. E eu trabalhando muito, e o negócio vai ficando. Aí eu fico meio que desorientada na bagunça. Eu não consegui, mas eu vou conseguir. Estou aprendendo. Se alguém já tiver experiência, me ensina. Porque eu já contei aqui a experiência da irmãzinha, não já? Que fazia pão. A irmãzinha que fazia missões lá no Vale de Jequitinhonha, e ela fazia pão para sustentar o ministério. Aí
ela não ia dar conta de fazer o tanto de pão que tinha, aqueles pão caseiro, delicioso. Ai, Jesus, gosto nem de lembrar que eu não posso comer. O que ela fez? Ela planejou que ia dormir um pouco para descansar e acordar, acho que 4, 5 da manhã para terminar os pães. Quando ela acordou, ela pegou no sono. Ela não acordou, não. Quando ela acordou, os pães estavam todos prontos, embalados. É uma irmãzinha de essas senhorinhas que fazem missão aqui em Minas, no Fábio de Eu lembro disso aí, hein? Lembra? Não lembra que eu falei? Eu já contei o caso dela aqui. Gente, Já falou mesmo. os anjos fizeram os pães para a senhorinha. Eu esqueci o nome dela. Fizeram para a irmãzinha. E ela entregou os pães, vendeu. Era o quê? Aquele dinheiro, ele tinha um destino, que era o reino. Então, eles foram lá e cumpriram, os anjos foram lá e fizeram o pãozinho para ela descansar. Enquanto a gente descansa, o Senhor faz. É isso. Aí eu tô na luta com a casa, tá? Em nome de Jesus vai dar Então, certo. na casa, vou dar uma dica que eu aprendi com a minha irmã que me ajuda aqui em casa. Eu achei de uma sabedoria tremenda. Ela, quando ela limpa, ela repreende espírito de bagunça e de sujeira. Ela vai limpando e repreendendo. Gente, é assim, a hora que você vê a casa, porque ela fala assim, é horrível você trabalhar e não ver o fruto do trabalho. E tem lugar que você trabalha, e a hora que você sai, parece que o negócio, você não fez nada o dia inteiro. Então, ela trabalha e ela vai repreendendo, ela repreende, ela faz faxina em um monte de lugar, agora não, agora ela está trabalhando fixo num lugar. Mas quando ela fazia faxina em um monte de lugar, ela falava assim, eu já entro declarando que o espírito imundo de sujeira, de bagunça, não vai permanecer. Porque a pessoa, quando ela entrar, ela vai ver o meu trabalho, ela falava para mim. Ela vai enxergar o meu trabalho. Então, quando você começar a arrumar, você já repreende o espírito de bagunça e de sujeira. E o negócio muda de figura. É isso aí que eu preciso. É isso aí. Ótimo. Adorei. Vamos voltar aqui, gente. Olha. Deixa eu ver onde que eu parei. As formas da submissão. É submissão à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Ele mesmo falando com a gente. Então, a gente tem que ser submisso a ela. O que a palavra falar, a gente vai cumprir. Porque ela foi inspirada por Deus. Mesmo que ela foi escrita, a gente já sabe que ela foi escrita por mãos humanas, por homens, mas movidos pelo Espírito Santo. Então, tudo que está lá na Bíblia é para o nosso crescimento, é para a gente aprender. Coisas para a gente fazer, coisas para a gente não fazer. Né? Experiências para a gente ter, de não cair nos enganos. Igual, não sei, me veio aqui Sansão. Para homens, por exemplo. Cuidado com as Dalilas, né? A Bíblia está lá ensinando. Não se envolva com as Dalilas, que você vai perder tudo. Seu fim vai ser trágico. Né? E tantas outras coisas, e tantas outras, Davi, e por aí vai José, né? Jesus. Então, assim, ela é a nossa Constituição. Vamos falar assim. A palavra de Deus também ela deve ser praticada, tá? Não adianta só a gente saber e não praticar. Né? Não tem como. Gente, uma das coisas que eu mais vejo é pessoas reclamando, pessoas pontuando e falando aqui. Fica falando que é crente. Até usa a expressão que é crente, nem usa cristão. E fica falando que é crente, usando o nome de Deus e fazendo essas coisas. Quer dizer, fala a palavra, mas não pratica, faz outra coisa. Eu tenho para mim que uma das coisas que mais afasta as pessoas do Senhor, de Jesus, é este tipo de comportamento dos cristãos. Falar uma coisa lá e viver outra e fazer outra. Gente, sem querer entrar em polêmica, a minha amiga me mandou isso ontem, porque eu não vejo nada. Só quando alguém fala. E meus amigos, eles mandam, até para perguntar ao Denise, você como cristã? Olha isso. Tipo assim, eles têm a mim como referência. Aí eu não vou falar, não me manda isso mais. Porque senão eu vou estar afastando eles, né? A polêmica do padre que foi para a internet reclamar do preço do doce de leite sem açúcar que ele foi comprar. Foi lá em Joinville.
aquele padre famoso lá, o Melo lá. Ele foi na cafeteria e pegou um doce de leite, sem açúcar. Pensa. Mineiro com doce de leite sem açúcar. Na hora que eu vi, falei, gente, pelo amor, não existe isso. Doce de leite, melhor é de Minas. E tem que ter açúcar, não tem essa. Aí, ele foi, parece que a etiqueta do preço do doce tinha caído, e ele achou que era um preço, na hora que ele foi pagar lá no caixa era outro. Gente, duas vasilhinhas de doce de leite. Aí ele arrumou confusão na loja, não sei nem se comprou, se não comprou, e ele pegou e foi para a internet, um homem que tem milhões de seguidores, falar mal da loja, da cafeteria Havana, em Joinville, acredito que deve ser num shopping, né? Em Joinville, não sei. Nem, eu já passei por Joinville, mas eu não lembro como que é a cidade. E ele foi falar. Aí o que a cafeteria fez? Demitiu o gerente. Aí eu vi o depoimento do rapaz, do gerente, a minha amiga me mandou. Ela, olha isso, o rapaz até chorando. O cara que se diz cristão, que tem aquele monte de gente babando atrás dele, vai para a internet falar mal, porque foi comprar um doce de leite e o preço estava alterado, não era o preço. Gente, o que ele tinha que ter feito? Pagado o preço. O cristão de verdade é pagar o preço. Ou então, o que ele ia fazer? Assim, não, lá está um preço, aqui está outro. A pessoa ia ver, ele falou assim, não vou levar, não. Obrigado. E embora. Não, ele fez lá, ele ficou na cafeteria criando, estava ele e um outro rapaz fortão, bombadão. Ele criou o caso lá e ele foi para a internet falar mal do rapaz, da cafeteria, criticou, falou de funcionário. Aí, depois que a cafeteria informou que o gerente foi demitido, ele foi lá falar assim, mas eu não queria que o rapaz fosse demitido. Gente, o discurso dele ele foi o seguinte, que era para a cafeteria Havana olhar os funcionários, cuidar dos funcionários que ela contratava, porque os funcionários não trabalhavam direito, ele criticou o tempo todo. Aí eu falo, gente, não, a minha amiga me mandou assim, muito brava. Ela disse, fica, uma pessoa dessa, vê se isso é papel de uma pessoa que se fala cristão, de uma pessoa fazer. Gente, tá um bafafá. Aí eu vi aquilo e falei. Aí hoje eu ia ensinar sobre, né, aprender com vocês sobre a submissão e autoridade. Eu falei, gente, aonde que tem Jesus aí? Não tem. Tem uma pessoa carnal, com atitudes demoníacas, prejudicando o outro ser humano. Sabe lá o que aquele moço estava? E o gerente falou, não teve contato com ele, ele não conversou com o gerente e foi para a internet falar mal do gerente. Foi horrível, uma cena horrível, ridículo. Então, aí você pensa, esse tipo de coisa vai aproximar quem de Jesus? Ninguém, né? Então, esse é uma coisa que eu penso todos os dias, falo, Senhor, eu quero ser a Denise que o Senhor me criou para ser. Eu quero fazer segundo a tua vontade. Porque eu sei que se eu começar a fazer do jeito que eu quero, eu vou meter os pés pelas mãos. Todos nós vamos, né? Não tem como. Então, a gente tem que estar submisso mesmo ao Senhor, gente. Muito submisso à autoridade de Jesus na nossa vida. Eita, que nós falamos muito. Gente, eu não falei nem metade de submissão. E agora? A gente continua na próxima. Não, deixa eu só terminar a submissão ao Espírito Santo aqui, que aí a gente encerra essa parte e deixa para a próxima aula. Talvez eu tenha que pegar mais uma aula de junho, tá? Tá? A gente tem que estar a submissão ao Espírito Santo e ao meu espírito. Que eu tenho que entender que eu tenho um espírito, o meu espírito tem submissão ao Espírito Santo, então o meu espírito vai, né? A gente aqui é um negócio que a gente não vê, mas a gente é um sistema aqui que funciona, então a gente tem que estar submisso. Porque Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele deixou o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que era para nos guiar em toda a verdade, em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo, ele foi um enviado por Deus para nos guiar, e ele tem autoridade para nos dar direções ao que nós devemos nos submeter inquestionavelmente. Então, se o Espírito Santo,
te deu uma direção para você se submeter a tal situação, a tal pessoa, a tal autoridade. Não questione, obedeça, porque você não vai ter problema se você fizer isso. Eu quero ler João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Gente, isso aqui é maravilhoso, esse versículo. Ele é lindo, depois eu quero ler ele na Passion, porque não está aqui agora, não, que a Maria Eduarda pegou os 2 telefones e levou para lá, né? Que a Passion fica só no telefone. É lindo isso. Ele vai nos ensinar, ele nos ensina todas as coisas aqui onde vir. Gente, ele nos prepara para todas as coisas. Então, se ele falar que você faça, faça. Se ele falar não faz, não faz. É o que eu tenho buscado ardentemente com meu coração. Eu posso falar por mim. E por isso que eu aprendi a não reclamar. Deu errado, não reclama. Ora e fique em paz. João, o quê? D. Hão de vir. Não, João, o quê? Para ler na Passion. João 16:13. Quando o Espírito da verdade vier, ele tirará o véu da realidade de toda a verdade que já está dentro de você. Ele não vai falar de si mesmo, nem trazer nenhuma mensagem própria, mas somente a que ele ouviu do Pai e que lhe foi revelada profeticamente e que será revelada profeticamente para você. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa. Então a gente está tranquilo. A gente tem ele para nos direcionar, ele não tira o véu de toda mentira, acabou. Isso é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse versículo. Nossa, quando esse versículo e o outro que eu esqueci agora, que fala que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Todas são todas, tá? Não é só um pouquinho, não é só X coisa, não. Todas são todas. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, nós sabemos que a nossa direção é o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso norte, né? Mas nós não devemos entristecer o Espírito Santo, como fala em Efésios 4. Uma coisa que entristece o Espírito Santo é a rebelião. Então, quando você sentir assim, que vai começar a rebelião, vai começar a querer reclamar, ora, acalma o coração, vai ler um versículo, vai ouvir um louvor, mas não entristeça o Espírito Santo. Outro ponto, que a submissão... um outro ponto, vamos terminar esses 5 pontos? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se dá para terminar, gente, mas acho que é muita coisa. Acho melhor a gente parar por aqui. Deixa eu ver aqui. Até me perdi. 3, 4. Não, é muito. Vamos falar só esse aqui. Submissão à sua própria Constituição. Nós devemos obedecer à nossa Constituição. O que acontece? A Bíblia, ela nos ensina a renovar nossa mente na palavra. Lá em Romanos 12:2 fala isso. Então, renovar nossa mente é o primeiro passo para a gente conseguir uma submissão, ser submisso. Que a gente vai compreender como Deus pensa a respeito de tal assunto. Se nós estaremos prontos, aí nós vamos estar prontos para agir como o Pai age. O que eu falo sobre a submissão à própria Constituição? Por exemplo, é um exemplo que eu cito que eu acho ele mais fácil. Aborto. Tem países aí que já, né, a maioria dos países já foi aprovado. Nós
filhos de Deus, nós vamos praticar? Não. Jamais. Por quê? Porque nós temos a nossa mente renovada na palavra e a palavra nos ensina que não. É isso. A Constituição me permite ser viciada em cigarro, vamos colocar assim. Lá não tem crime de vício em cigarro. Eu vou? Não, não vou. Por quê? Porque a palavra diz que eu não vou ser viciada, né? E assim vai. Eu estou dando esses exemplos simples, gente, mas é qualquer coisa da nossa. Mesmo que a Constituição libere, nós não faremos. Nós andaremos de acordo com a Bíblia. Eu sempre falo assim, somente com meus amigos do direito, eu falo, gente, a minha Constituição é a Bíblia, não é essa daí não, tá? Eu obedeço essa daí, eu sei que tá ok, mas a minha é mais, eu falo assim, que a minha Constituição, que é a Bíblia, ela é mais perfeita, ela é mais completa, ela funciona melhor, que ela não me dá brecha, não me dá jeitinho, ela é sim, sim, não, não, pronto, acabou. Um outro ponto é sujeitar a carne, que olha, sujeitar a carne, submeter o homem exterior, que é o nosso corpo, que não nasceu de novo, ao homem interior, que é o espírito, que tem prazer na lei de Deus, e é o segredo da submissão. Então, o que acontece? Um dos segredos para a gente se manter submisso é sujeitar o nosso corpo ao espírito, é sujeitar o nosso corpo à vontade de Deus. Se Deus falar com você hoje que você não vai comer, que é para você fazer jejum, você vai querer morrer, mas você vai fazer o jejum. Se ele falar com você qualquer outra coisa, se você vai sair com uma roupa e ele falar assim, não veste essa roupa não, veste a outra. Ai, você comprou aquela roupa nova, linda, você vai lá, vai tirar e vai trocar, vai vestir outra. É isso. Todas as vontades da carne, a gente colocar em sujeição ao que o Espírito Santo quer que a gente faça. Então, olha, Jesus sofreu no Getsemane, mas crucificou sua própria vontade para submeter-se à vontade de Deus. Jesus pôde ser crucificado pelos soldados em Gólgota, pois já tinha crucificado a si mesmo no Getsemane. Em outras palavras, podemos nos submeter a certas situações quando já estivermos predispostos a nos submeter. O que acontece? Quando os soldados crucificaram Jesus, ele já tinha se submetido, ele já tinha se crucificado, ele já tinha aceitado a vontade, ele já estava fazendo a vontade de Deus. Então, ele já estava à frente. O que aconteceu no corpo físico foi só um reflexo do que ele já tinha feito espiritualmente. O que ele já tinha feito na própria carne, na vontade dele, nos desejos dele. Eu vou parar por aqui.